Olá, pessoal. Para continuar com nossa disciplina, então a gente vai continuar falando sobre equações diferenciais lineares de ordem superior. E a gente vai trabalhar novamente com equações homogêneas com coeficientes constantes, no caso onde as derivadas têm uma ordem maior a 2. Só que neste caso vamos a trabalhar sobre a teoria desta parte e também faremos uns exemplos. Vamos pular então agora para um exemplo e vamos a testar a nossa teoria. Então, temos uma equação diferencial, observamos, de fato, ela tem coeficientes constantes, é homogênea e é uma equação diferencial de ordem 4. Então, é uma equação de fato homogênea com coeficientes constantes. Então, já sabendo isso, então a gente já sabe que podemos usar a teoria que a gente acabou de obter. Desse modo, então podemos já usar o fato que encontrar as raízes do polinômio característico é encontrar basicamente a solução da equação diferencial. Então, posso representar automaticamente esta equação diferencial por seu polinômio característico, que seria m elevado a 4 menos 1 igual a 0. E aqui é onde vem uma peça fundamental. Vocês não podem se esquecer de fatorar. A gente tem que usar bastante fatoração. Lembremos, estamos falando de raízes de polinômio, nossa fatoração tem que estar muito bem. Então, um erro seria passar esse 1 para lá e tirar raiz quarta, pois não podemos esquecer que a gente precisa 4 raízes. Se você passar para lá, poderia se perder no processo. Deveria fazer isso de um jeito bem certinho. Mas se você faturar, pode fazer isso mais rápido. A gente se lembra que aqui é como se tivesse uma diferença de quadrados, então teria m ao quadrado menos 1 vezes m ao quadrado mais 1 igual a 0. E novamente aqui eu posso usar outra diferença de quadrados. Vai ficar m menos 1 vezes m mais 1 vezes m ao quadrado mais 1 igual a 0. De onde que é o que a gente obtém? Olha aqui. A primeira raiz que a gente obtém desta seria m igual a 1. A segunda raiz seria m igual a menos 1. E a terceira raiz, isto que está aqui, deve ser igual a 0, de onde m ao quadrado é igual a menos 1. Aplico raiz a ambos lados, que ficaria a raiz de m ao quadrado é igual a raiz de menos 1, que isso é i. E a raiz de m ao quadrado, quem é? É módulo de m. O que leva a dizer que m é igual a i e m é igual a menos i, os dois valores do módulo para que me deem i. Então, já tenho minhas 4 raízes, ou seja, já posso escrever minha solução geral. Nossa solução geral da equação diferencial, quem seria? Seria a constante 1 e elevado à primeira raiz, seria 1t, mais uma constante 2 e elevado à segunda raiz, menos 1 vezes t. Mas, e como aqui tenho as duas raízes complexas, observem minhas duas raízes complexas, tem que me dar duas soluções com senos e cossenos. Que ficaria? Ficaria uma constante 3 mais uma constante 4. Devo determinar quem é o A e o B. Olha, para este caso, se eu tenho que I é a raiz, ele tem que ser da forma A mais IB. Então, para este caso, A é igual a 0, este I pode ser representado como 0 vezes mais 1 vezes I. Ou seja, A é igual a 0, A é igual a 0 e B é igual a 1. Então, aqui seria, a solução seria E elevado a AT, que seria 0t, cosseno de BT, que seria 1t, mais C4, E elevado a 0t, seno de 1t. Então, agora sim, reescrevendo toda a minha solução, quem ficou? Ficou que minha solução geral é uma constante 1 E elevado a t, mais uma constante 2 E elevado a menos t, mais uma constante 3 cosseno de t, mais uma constante 4 seno de t. E pronto, acabou o exercício. Então, observe novamente, solucionar uma equação homogênea com coeficientes constantes é muito simples, desde que eu me lembre de como fatorar e desde que eu consiga encontrar as raízes. Vamos fazer então agora mais um exemplinho. Novamente verificamos que os coeficientes sejam constantes, a equação é homogênea e é de grau 4. Então, realmente é homogênea com coeficientes constantes. Já depois de fazer isso, a gente tenta representar esta equação diferencial de ordem 4 por seu polinômio característico, que seria m elevado a 4 mais 2m elevado ao quadrado mais 1 igual a 0. E olha, o que surgiu aqui seria um trinômio quadrado perfeito. Se vocês não conseguem observar rapidamente isso, podem usar Bhaskara, observando que este m elevado a 4 é como se eu tivesse m ao quadrado todo elevado ao quadrado. E aí se ficou um polinômio de grau, entre aspas, 2. E usar Bhaskara. Agora, se lembrar de que é um trinômio quadrado perfeito, se lembra dos casos de fatoração,
basicamente você vai conseguir concluir rapidamente que isto é igual a m quadrado mais 1, todo elevado ao quadrado igual a zero. Então, são estas raízes e estão se repetindo uma vez, ou seja, duas vezes está aparecendo. Então, do anterior exercício, temos que m ao quadrado igual a menos 1 fornece a solução m igual a i e m igual a menos i. De onde sabemos que, então, para este caso, a igual a 0, b igual a 1 e podemos escrever nossa solução como uma constante 1, cosseno de t, mais uma constante 2, seno de t. Agora, como se está repetindo, devo escrever novamente esta solução, só que agora multiplicada por t. Seria uma constante 3, t vezes cosseno de t, mais C4, t vezes seno de t. Isso que me diz o método que acabamos de estudar. Claramente, temos 4 soluções linearmente independentes. Então, esta seria minha solução geral. E pronto, acabamos. Então, novamente, repetimos. Se a gente consegue encontrar as raízes do polinômio característico, automaticamente consigo escrever rapidamente a solução da equação diferencial. Mas a pergunta seria, será que do mesmo jeito como a gente estava fazendo lá em cálculo 2, eu consigo continuar aqui? A resposta é que nem sempre, pois como a ordem é maior, então a gente não consegue determinar, às vezes, rapidamente as raízes de um polinômio, e mais se todas as raízes são complexas. Então, por essa razão, a gente vai fazer mais um exemplinho. Mas antes de fazer esse exemplinho, a gente vai falar de uma teoria onde vamos também esclarecer de onde saem essas duas soluções reais a partir das duas soluções complexas. Então, agora, a gente não vai se aprofundar muito. Lembremos que a gente somente vai usar isto para calcular certas raízes de certos polinômios, mas vamos a falar desta importante identidade dada por Euler, e essa identidade é uma das mais bonitas que surge no campo das matemáticas. É uma identidade que mistura certas propriedades geométricas com o campo dos números complexos. Então, observem que, então, basicamente, ele está me falando que estou um número complexo, e aqui, minha parte real, minha parte imaginária. Agora, graças a essa identidade, é que a gente consegue determinar, por meio de combinação linear, soluções reais a partir de soluções complexas. E é aqui a explicação. Observe, se eu sei que esta é minha solução, se eu tenho e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2, que daria? Isso seria igual. Para o primeiro caso, seria cosseno de θ mais i seno θ. E para o segundo caso, seria mais cosseno de θ menos i seno θ. Todo sobre 2. Mas aqui eu posso cortar este com este. Esta soma eliminou a parte complexa. E agora vai ficar 2 vezes cosseno sobre 2 cosseno de θ. Então, olha aqui. A gente tem que esta, por exemplo, seria uma solução. Esta seria outra solução. A soma de soluções é solução. Só que estas duas eram complexas e esta agora é real. Então, daqui é onde sai o cosseno, lá onde a gente falou de raízes complexas. Agora, se você fazer e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ sobre a constante 2i, isto vai dar seno de θ. Podem verificar. Então, é super importante observar que obtemos raízes reais a partir de números complexos. E não somente isso. O que estamos falando é que se eu tenho duas soluções complexas, isso não quer dizer que uma está associada ao cosseno e a outra está associada ao seno. Não, isso é falso. A combinação das duas é quem me fornece o cosseno e a combinação das duas é quem me fornece o seno. Então, basicamente, daqui é onde eu construo as raízes reais para fornecer a solução relevante de nossos casos. Também, voltando aqui a uma propriedade geométrica, dado que o cosseno e o seno têm período de 2π, ou seja, elas ficam se repetindo a cada 2π, então, basicamente, isto que está aqui é o mesmo que ter e elevado a i θ mais 2kπ. Então, isso é super importante e já vamos ver por quê. Para quê? Para calcular raízes de polinômios que a princípio a gente não tinha como. E claro, associado a esta fórmula fenomenal, vem também associada um dos maiores exemplos e uma das fórmulas mais bonitas que existem em matemática. Um dos exemplos famosos quando θ é igual a π. Neste caso, usando essa identidade, temos que e elevado a π, cosseno de π é igual a menos 1 e seno de π é igual a 0. Isso que quer dizer que e elevado a π é igual a menos 1, o que também poderia falar que nessa fórmula está me falando que e a la i π é igual a
zero. Só que observem, a maneira de informação para os matemáticos, esta é uma das fórmulas mais bonitas que existe no campo das matemáticas. Isso por quê? Porque é uma fórmula que mistura grande conhecimento matemático e também possui um dos conjuntos de constantes mais importantes e relevantes em qualquer estudo da matemática. Tem a exponencial, tem o número imaginário, tem o π, tem o zero e tem o 1. Então é uma fórmula realmente fenomenal. Então, será que a gente está aprendendo esta fórmula só porque é muito bonita? Não, a resposta é não. Claramente, a gente vai usar muito esta fórmula. Não podemos esquecer que e elevado a π é igual a menos 1. Por essa razão, a gente vai fazer um exemplo. Então, novamente, temos que verificar que os coeficientes são constantes, é homogênea e é uma equação de grau 4. Então, é uma equação homogênea com coeficientes constantes. Podemos, então, representar essa equação por meio de seu polinômio característico. Então, teria aqui m elevado a 4 mais 1 é igual a zero. E é aqui o problema e a razão do estudo deste exemplo. Se a gente estivesse lá em cálculo 2 ou em cálculo 1, para encontrar as raízes deste polinômio, a gente falaria que não tem. Por quê? Porque lá a gente só trabalha com números reais. Mas aqui a gente está trabalhando com números complexos, então não podemos falar isso. E também, pelo teorema fundamental da álgebra, a gente sabe que tem que ter 4 raízes. Então, só que aqui, fatorando, também não poderia, a princípio, tentar encontrar essas soluções. Que é o que a gente tem daqui? A gente tem que m elevado a 4 é exatamente igual a menos 1. Então, minha pergunta é, eu tenho que daqui encontrar 4 soluções. Só que tem um número que é para a gente, em geral, sempre deveria ser um número positivo para o caso dos reais e devo compará-lo com um número negativo, que a princípio já seria um grande problema. Mas não, agora podemos usar a identidade de Euler. Teríamos então que menos 1 é igual a e elevado a π da fórmula bonita de Euler. Ainda mais, isso seria mais 2kπ igual a menos 1. A gente precisa encontrar as raízes quartas desta solução. Então, eu aplico aqui elevado a 1 quarto e aqui elevado a 1 quarto. Ou seja, daqui que o que a gente obtém? A gente obteria que isto seria igual a e elevado a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Então, vamos observar que acabamos de obter aqui. Lembrando, sem perder o foco, a gente precisa encontrar as 4 soluções, as 4 raízes. Aqui, k pode variar nos inteiros, mas eu não preciso infinitas soluções, eu preciso somente 4. E aqui, lembremos também que como isto está representado por senos e cossenos, a partir de certo momento, ele vai começar a repetir os valores. Cada 2π, ele está repetindo os valores. Então, basicamente, tenho que me preocupar somente pelas primeiras 4 raízes, porque daí para frente vão ter valores que vão satisfazer a equação, mas vão ser equivalentes às primeiras 4. Para isso, vamos a dar uma dica. Vamos usar o círculo trigonométrico lá do cálculo 1 e também lá do ensino médio. Vamos fazer um círculo trigonométrico. Sendo assim, pegamos aqui o círculo trigonométrico de raio 1, colocamos os pontos característicos, lembrando que este é o ângulo 0, este é o ângulo π meios, o ângulo π e o ângulo 3π meios. Agora, lembremos que o que está me falando aqui, para o k igual a 0, para o primeiro k, que teríamos? Para k igual a 0, teríamos que a primeira solução seria e elevado a π sobre 4. E tendo isso claro, isto que está aqui é o mesmo que ter cosseno de π quartos mais i seno de π quartos. Ou seja, a gente já sabe que cosseno de π quartos lá do cálculo 1, isto é raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2 sobre 2. Então, esta seria a minha primeira solução. Isto deveria ser minha primeira raiz. Mas se a gente vai a louca isto que está aqui, o ângulo é π quartos, ou seja, que deveria ser este que está aqui, π quartos. E lembremos que o palito vertical é exatamente o seno de π quartos, e o palito horizontal é exatamente cosseno de π quartos. Se a gente se lembra disso, então, ótimo, aqui tem o π quartos. Agora, daqui eu tenho que pular por cá um ângulo de π meios. Os pulos que estou dando com k é de π meios. Então, se eu pulo aqui para π meios, aqui tenho π quartos, mais π quartos π meios, então teria agora este novo ângulo. Se eu pulo daqui para π meios, novamente aqui tenho π quartos, mais π quartos π meios, então vou ter este que está aqui, que seria como o reflexo dele aqui.
E daqui para aqui, novamente a mesma coisa, teria este que está aqui, seria o reflexo deste aqui. Então, estes 4 pontos que estão aqui assinalados serão exatamente as 4 raízes do polinômio. Sendo que aqui, olha, isto para k igual a 1, isto para k igual a 0, este seria para k igual a 1, este seria para k igual a 2 e isto serviria para k igual a 3. Para k igual a 4, eu volto novamente para este ponto. Para k igual a 5, volto igual a este ponto. Então, basicamente, eu só preciso para os 4 primeiros k, começando em 0. 0, 1, 2 e 3. Então, olha aqui, tenho minha primeira raiz e agora eu gostaria de encontrar quem seria a segunda raiz. Aqui é onde vou dar uma dica fundamental para vocês. Estamos usando muito a geometria do cálculo 1, do ensino médio. Então, por isso é tão importante a gente se lembrar lá do ensino médio das funções trigonométricas e as coisas básicas. Aqui, lembremos que este triângulo que está aqui é exatamente este mesmo triângulo que está aqui na frente, onde este palito horizontal é este mesmo palito horizontal e este palito vertical é exatamente este mesmo palito vertical. A única coisa que muda é o sinal. Ou seja, para este segundo triângulo, eu tenho o mesmo cosseno, só que negativo, e o mesmo seno sendo positivo. Então, para este segundo, para a segunda raiz, eu teria que o cosseno é negativo, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, mais e vezes o seno com o mesmo sinal. Então, esta deveria ser minha segunda raiz. Já agora, minha terceira raiz, observe, minha terceira raiz seria o seno é negativo e o cosseno é negativo. Então, aqui teria que minha terceira raiz seria igual o cosseno é negativo e o seno também é negativo. E esta seria minha terceira raiz. Agora, minha quarta raiz, quem seria? Seria a do quarto quadrante. Esta que está aqui. Neste caso, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, teria que M4 seria raiz de 2 sobre 2 menos e raiz de 2 sobre 2. Aqui eu estava explicando como encontrar as 4 raízes. Mas se vocês prestaram muita atenção lá no começo, a gente sabia que se surgir uma raiz, sua conjugada também tem que estar. Então, basicamente, quando a gente encontrou estas duas, já tínhamos as outras duas. De M1, basta somente aqui mudar o sinal e poderíamos ter encontrado M4. Então, M1 está associada a M4 e M2 está associada a M3. Então, temos os dois pares de soluções de raízes para a equação diferencial. Depois de encontrar as raízes, automaticamente já tenho a solução. Então vamos a proceder a escrever a solução. Para o primeiro par de soluções, para M1 e M4, que teríamos? Teríamos uma constante 1 elevado a t. Quem seria a? Seria raiz de 2 sobre 2, seria raiz de 2 sobre 2t, cosseno de bt, que seria raiz de 2 sobre 2t, mais uma constante 2 elevado a t, seno de bt. Isso é para o primeiro par de soluções. Agora vamos a proceder a escrever o segundo par de soluções. Sendo assim, seria mais C3 elevado a t. Neste caso, a seria menos raiz de 2 sobre 2. Seria elevado a menos raiz de 2 sobre 2t, cosseno de bt, que neste caso seria raiz de 2 sobre 2t, mais C4 elevado a menos raiz de 2 sobre 2t, seno de raiz de 2 sobre 2t. E pronto, temos agora sim nossa solução geral. Então, com isso, a gente observa novamente que, tendo em mãos as raízes, automaticamente consigo escrever a solução da equação diferencial. Então, não esqueçam que estamos usando coisas muito básicas, já seja do cálculo 1, do cálculo 2 ou do ensino médio. Então, pessoal, com isto, bons estudos.